Hoje é um dia muito especial, a gente vai abordar a história de um cara, de um craque, de um homem que, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito grande na natação brasileira, na educação por meio da natação do Brasil, e que faz parte aí do nosso grupo de educação dentro da metodologia, e que tem todos os seus trabalhos que interferem na vidas aí de centenas de milhares, né? Centenas de milhares de alunos e professores que já foram impactados por esse monstro. Então, hoje a ideia é a gente contar mesmo a história de sucesso, o caminho, a jornada desse grande craque, desse grande ídolo, desse grande amigo, dessa pessoa muito especial que todos gostam e que vai estar com a gente hoje conversando e dando a sua alegria e seu conhecimento. Então, adentra ao recinto aí, professor William Urize de Lima. Vamos lá. Tio William! Aê, valeu, garoto. Valeu, Gustavo. Tudo Aí bem? Um grande nadador e um grande amigo que eu tive o prazer de conhecê-lo com 13 anos de idade em Orlando, na Flórida. Que é isso, Uma clínica que nós fizemos lá com 90 nadadores, divididos em 3 equipes, e o Gustavão estava aí na equipe do meio, né? Que era, você tinha 13 anos, tinha um grupo de 8 a 12, depois de 13 até 15, e os mais velhos. E aí nós conhecemos, tive o prazer de conhecer os seus pais, né, seus familiares, e que eu acabei vendo praticamente até as últimas competições, né, Gustavo? Os pais foram os grandes incentivadores aí, né, de você. E continua sendo. E o legal é que ali naquele ano, que ano que era? 87, alguma coisa assim, né? 1986. E eu lembro que a gente foi para o Justus Aquatic Center, fizemos lá a nossa clínica, e na época eu nadava peito, né? E você virou para mim com aquele olhar clínico de quem conhece mesmo e falou assim: nossa, Gustavo, continue nadando peito, você vai ser um excelente nadador desta modalidade, não foi isso? E isso comprovou que o treinador nunca está errado, ele pode estar enganado, mas não errado. E quando você fala isso, eu também conto uma história que nós terminamos a clínica com uma competição e que na competição você nadou o revezamento 4 por 100 jardas. Né? Que a piscina era de 50, mas era em 25 jardas. E aí saiu o nadador de costas, normal, quando ele virou 50, eis que o Gustavão já foi, né? Ou quando o nadador de Ituverava, que pescava naquele lago ali, que ficava ansioso que não pescava e o pai pescava, né? Aí você viu o nadador de costas virando e você em cima. Aí você saiu, segurou na raia e tal, o cara continuou nadando e depois você nadou. E o melhor é que nós ganhamos o revezamento. Né? É que eu já estava numa era, William, muito além, né, de 86, porque o cara, a turma hoje em dia, nunca é difícil ver a turma batendo a mão para fazer a virada no costas, né? Hoje você faz a virada olímpica, você dá a última abraçada e entra numa virada como se fosse a do crawl. Você é velho, hein, cara? Pô, aí o cara bateu a mão, você falou, o quê? Pá! E mandei ver. Mas legal, belas histórias aí, a gente tem uma jornada, e já essa amizade, esse conhecimento, essa parceria juntos há muitos anos. E por isso que eu me interessei. A gente já conhece um pouco da sua história, mas hoje o que eu queria fazer aqui, o Plínio ajudando aqui na nossa transmissão, está no backstage, e os nossos professores. A gente fez uma reunião ontem que chamou a atenção, William, que a dona Arlete falou que a dona Arlete, lá do escritório, falou que o professor mais querido dela, o principal professor da metodologia, é você. Né? E olha que até eu tenho CREF, eu sou professor também, então olha a responsabilidade que você tem. Ganhou o coração da dona Arlete. Eu nunca dei aula para ela, hein, porque ela é nossa grande assessora lá de manutenção e tal. Pô, tudo. E você vai ter que dar aula, a gente vai ter que fazer isso. Mas o objetivo hoje aqui, tio William, é conhecer um pouco mais de você. Talvez aquelas histórias que não são tão contadas nos encontros, nas aulas. Ou talvez quem tem aula tenha uma profundidade de conhecimento juntamente a você, um contato mais íntimo, talvez escute essas histórias. Aqui a gente fazendo uma prévia do que a gente vai fazer, tinha alguns itens aqui até que eu não sabia, né, do que aconteceu, de informações que você trouxe. Eu queria entender essa jornada, esse caminho, porque a gente entende que o profissional de educação física, o profissional de natação, ele admira algumas pessoas, ele quer a construção de uma carreira, ele quer ensinar, aprender, fomentar o esporte, a educação por meio da natação.
E acho que bons exemplos como você traz uma inspiração para essa turma. Você é um cara que inspira. E isso é muito legal. E aqui na nossa, antes da gente entrar na nossa transmissão, você já deu aqui uma informação para mim que o primeiro trabalho que você fez foi como treinador no Juventus, no ano de 1972, o ano que eu nasci. Só espero que você não tenha começado no dia 2 de dezembro, porque é exatamente no dia que eu nasci, você começou o seu trabalho numa área que eu sou apaixonado, que é a natação, né? Então, conta um pouco dessa história lá de 72, como é que foi o começo de tudo, tio William? Legal. Eu gostaria de fazer uma parte um pouquinho antes, Gustavo, que eu acho que é interessante para vocês também, né? Claro. Eu sou de uma família de 6 irmãos, são 2 meninas, a primeira e a última, e são 4 homens, né? E claro e evidente que nós dormíamos num quarto pequeno com 2 beliches, né? E Uhum. com 2 ali em cada beliche. Então, ali eu comecei a perceber o que era sociabilização, né? Então, eu sou um cara muito... Gosto de ter... Sempre fui um treinador de grandes equipes e tal, nunca fui treinador de um atleta só. Mas eu aprendi a nadar num riacho em Americana, né? Riacho Colombo, se não me engano, e com uma lata de azeite aqui de 20 litros na mão, quando a gente colocava a roupa e atravessava ali o riacho, né? Ó, Aquele esquema, entra, né? Como? Entra. E alguém te empurrando, eu entrava. prepara, vai. E prepara, vai, isso aí. Aí eu comecei a me virar ali e nós mudamos para Mogi das Cruzes, né? Isso eu já tinha ali uns 10 anos e eu adorava futebol, Gustavo, como adoro até hoje. Tinha um primo que chegou a ser profissional e tudo mais, mas não assim de grande destaque, e adorava futebol. E eu queria fazer um esporte, só que no futebol era muito difícil de entrar e tudo mais. E no clube que eu era o associado, né, que meu pai era associado, eu fui fazer natação. Por quê? Porque o meu irmão mais velho tinha bronquite, né? Ou melhor, não tinha bronquite, tinha asma, né? E uma asma congênita, que meu pai também era asmático. E na casa ali, antigamente, na casa de mais pobres, né, Gustavo? Se um pegasse ali sarampo, todo mundo ficava no mesmo quarto e pegava. Então, um foi nadar, todo mundo foi nadar. E Joga todo mundo ali. eu continuei nadando e treinando, e os meus irmãos não. E hoje, meu irmão mais velho, o Rubens, ele continua nadando Masters, né? E toda Ó, vez que ele me legal. manda, ele, pô, estou nadando Masters e tal, mas eu acabei não competindo com o Masters, né? E aí eu comecei a nadar. E com 16 anos, houve ali um boom que eu costumo denominar, Gustavo, que foi, vamos dizer assim, a primeira sistematização da natação no Brasil, que foram com os clubes do Rio de Janeiro. E se nós analisarmos 2 clubes do Rio que tem nome, né, mas que não tem regatas no meio, é o América e o Fluminense Futebol Clube. Todos os outros clubes, Flamengo, Botafogo e Vasco, eles têm aí regatas no meio. Quem tem regatas, o remador precisa aprender a nadar. Então, os Ah, treinadores, eles começaram a ter uma ideia de empreendedorismo, que era o quê? Né? Fazer contrato com o clube, que a aprendizagem, o formativo, eles queriam tocar. Então, eles convidavam treinadores para... desculpe, professores para trabalhar. E vão procurar os professores aonde, Gustavo? Tua mãe, Dona Diva, deve lembrar dessa época. Professores estavam nos colégios públicos, onde o professor ganhava muito bem. Meu pai era professor do ensino público. Tem um colégio num bairro em Mogi das Cruzes chamado César de Souza, que tem o nome, né, do colégio estadual, professor Dr. Rubens Mercadante de Lima, e ele era professor, depois virou diretor e tal, e assim por diante, né? E aí, com 16 anos, meu treinador, aliás, a maioria dos clubes do estado de São Paulo, pela proximidade com o Rio de Janeiro, copiou a sistematização do Rio de Janeiro, que era o quê, né? Antigamente, Gustavo, eram aulas meio personalizadas, 2, 3 alunos de cada nível pedagógico, né? E em cada horário. E era só aprendizagem, não tinha
só para crianças ali, ou até 16, 17 anos, não tinha adultos nadando. E era aprendizagem, aperfeiçoamento e o competitivo. Ô, Tá? tio William, o aprendizado era assim, Prancha de madeira. pneu de caminhão dentro da piscina, uma vara de pescar, prancha de madeira, né? Prancha de madeira que na primeira aula tinha uma densidade, na última afundava. Né? Tinha que colocar no sol depois para dar uma secada, né? Dar aquela secada básica ali. Não precisa nem falar que a água era fria, né? A água, fria, a água tá? sempre é fria. Mas e aí? Aí foi onde você se envolveu com a natação? O que aconteceu, né? Nesse envolvimento? O que aconteceu? A maioria dos treinadores dos clubes de São Paulo começaram a fazer esse trabalho. E quais foram os dois objetivos dos treinadores cariocas? Primeiro, aumentar o número de nadadores. Uhum. Tanto é isso que eu estou falando, Gustavo, foi nos anos 60. Anos 70, os clubes do Rio de Janeiro perderam 2 campeonatos brasileiros. Na época ali era considerado Troféu Brasil. O de 74, que perdeu ali para o Pinheiros, que eu era o assistente, e o de 79, que era o técnico principal e que foi em Mogi. Em 74 foi no Minas Tênis Clube, e em 79 foi em Mogi. Então, era Flamengo. Era Flamengo que ganhava, né? Botafogo, Flamengo e Fluminense. O Fluminense era o mais top, entendeu? Bom, então o que aconteceu? Gustavo, durante os anos 70, no estado de São Paulo, mais de 200 clubes federados, meu amigo, por essa sistematização, né? E fomentou. E aonde os treinadores foram buscar esses treinadores? Onde é que meu treinador, Fernando Sorage, de Mogi das Cruzes, foi buscar o professor? No colégio público? Não. Né? O salário não tinha nada a ver e tudo mais, e estavam todos os professores, porque no interior, não sei se tu verava, aconteceu isso, mas nos anos 60, no interior, 90% dos alunos estudavam em escola pública. Né? Eu estudei nos anos 80, lá em Ituverava, eu estudei em escola pública até a 8ª série. E o que acontecia ali nos anos 60 e 70 no interior, não estou comentando São Paulo. A ideia do colégio particular no interior eram para aqueles alunos que não tinham condições de fazer admissão e entrar no colégio público. Então, era um quebra-galho ali. Né? Então, não estou falando da cidade de São Paulo, estou falando da realidade, né, do interior. Bom, aí o que acabou acontecendo? Com 16 anos, estava lá, né, todo treinando, 2 períodos, fazendo office boy na fábrica de carroceria do meu tio, né? E aí chegou o meu treinador com essa ideia, né, revolucionária do Rio de Janeiro e falou, olha, William, você não quer dar aula de natação? Eu falei, cara, eu nunca dei aula de natação. Eu estou aqui, gosto de nadar. E sempre fui, Gustavo, um nadador médio. Eu sempre fui aquele nadador papagaio de pirata. Então, meus melhores amigos eram campeões sul-americanos, cidade no interior, Mogi, Tuverava, tudo a ver. Tinha um carro de bombeiro esperando a galera ali para fazer o desfile, né? E aonde eu estava, do lado dos meus amigos campeões, né? E no dia seguinte, onde eu estava? Em pizzaria, hamburgueria, né? Todos esses lugares comeram de graça. Eu, papagaio de pirata dos meus amigos. Mandando ver. Mandando ver, claro. Como você tinha os teus amigos que nadavam ali zero à esquerda, que também estava sempre perto do Gustavão, né? Bom, aí o que aconteceu? Com 16 anos, o Fernando me convidou, eu falei, caramba, ele falou, e aí, quando é que eu começo? Ele me falou isso numa quarta de manhã. Você começa na quinta de manhã. Legal, com que grupo? De aperfeiçoamento. Quantas crianças? 30. Numa piscina fria. Vamos embora, com 6, 7, 8 anos até 10. Piscina fria, piscina funda, vamos lá. Aí eu cheguei à noite, né, no jantar ali, família do interior, na época a gente sempre jantava junto. Como eu sou família de italiano, né, Urizi, então tinha sopa, né, na janta. Aí eu falei, papai, seguinte, eu vou começar a dar aula amanhã de manhã. O que eu faço? Aí eu considerei... Parou de tomar sopa e seu pai falava, uma boa estratégia seria... Engolida, né, e falou assim, por dentro, meu pai era um sábio, né? E por dentro,
ele deve ter comentado, pô, um pentelho desse vai dar aula de natação, cara. Eu estudei, eu fiz tantos cursos, né? Fiz aí especialização e tal, para dar aula, e Mas você, qual foi a dica de ouro que ele deu? por dentro, né? Agora, por fora, ele falou, olha, é o seguinte, eu nadei, gosto de nadar, mas eu não entendo dessa bagaça, não. Claro que ele não falou bagaça, né? Porque nos anos 60 a gíria era outra, né? A gíria era tremendão, puta, que legal, né? Que bacana, né? Bom, e aí o que ele me falou? Olha, eu vou te dar uma dica, olha bem para mim. E eu olhando, tremendo. Procure sempre motivar os seus alunos. Se Pô, você motiva os seus alunos, você nunca deixará de ter emprego. E é isso que eu comecei a fazer, né? Aí comecei a dar aula. Beleza, tranquilo e tal. Aí eu vou escolher a faculdade, né? Então, vou escolher a faculdade, escolhi a Faculdade de Educação Física, e, na época, a Educação Física, ela tinha USP em São Paulo, tinha a Federal de São Carlos, e tinha duas faculdades particulares no estado, que era a FEPES, de Educação Física de Santos, e a FEFISA de Santo André. E como eu morava em Mogi das Cruzes, tinha um ônibus que saía de Mogi direto para a faculdade. Demorava 2 horas e 45 minutos na ida e 2 e 45 na volta, né? Mas beleza, entrei na faculdade de Santos, e quem entrou comigo, eu estava na terceira turma, o Pelé se formou comigo, no meu certificado está escrito, essa turma formou-se com Arantes Nascimento Pelé, e ele e com o Leão também, né? E o Pelé ficou em DP de natação 2 anos, e a gente ensinando pô, ele. Tinha uma prova na faculdade, Gustavo, numa piscina rasa, água na altura aqui do quadril, e tinha que pegar uma pedrinha no fundo com uma fitinha vermelha, né? Pô, era só você mergulhar e pegar. E ele tinha medo, então ele ficava com o pé e a gente empurrando a pedrinha para ele pegar essa pedrinha, né? Espero que ele assista isso, né? O dia que ele assistir, ele vai dar risada para caramba. Puta de um companheiro, o cara que fazia tudo, uma impulsão maravilhosa, pô, jogava vôlei, jogava. marcava muito gol. Marcava muito gol, né? Mas e Bom, aí? e aí, o que acabou acontecendo? Vou fazer faculdade de Educação Física. Primeiros 6 meses viajando. Pô, mas não deu, né, cara? E antes era anual. Aí, o que eu fiz? Falei, vou morar em Santos. Aí, comecei no primeiro dia ela morando em Santos, com mais 5 num apartamento, né? Aquela loucura, né? E um dava bufa daqui, outro para lá e tudo mais. Foi uma loucura. Mas tudo bem. Aí eu fui dar aula de ginástica na praia, a troco do quê? A troco de comida. Tá? Então, eu almoçava na casa das senhoras, que eu dava aula. Eu tinha 8, 10 senhoras lá na praia, dava aula, e eu escalonava. Olha, vocês não vão pagar nada para mim, mas eu preciso comer. E, além disso, eles me davam dinheiro que me ajudava a pagar a faculdade. E, à noite, Gustavo, eu dava aula terça e quinta de matemática particular, e minha pior matéria era matemática, cara. Mas eu fui lá. William, essa história toda aqui, que você está rolando aqui há um tempão, isso porque eu te perguntei se você começou a trabalhar no ano que eu nasci. Isso. Mas faz só para dar um clima. Depois eu acelero aí, porque se eu não falar isso, cara, tem gente que vai falar, pô, Muita William, revelação aqui, Pelé entrou na história. por que o Gustavo convidou para montar, né? Não aconteceu por acaso, não, né? Bom, Não. aí o que aconteceu, Gustavo? E eu bati, sinceramente, cara, eu bati em todos os clubes, na porta de todos os clubes da Baixada Santista, desde o Isso você já estava formado. Você já estava formado nessa época. no primeiro ano ainda, cara. No primeiro ano. Desde o Tumiaru, que fica lá em São Vicente, até o Tênis Clube de Santos, cara. Foi batendo, em todos, internacional, cara, eu preciso trabalhar, pedindo para trabalhar em nada, porque Santos, na época, Gustavo, era top de natação. Sim. Eu não consegui trabalho nesses lugares. Aí o que aconteceu? José Antônio de Oliveira, o Careca, que era um campeão sul-americano de peito, puta de um nadador maravilhoso de peito, ele não chegou a ser top, porque ele faleceu no desastre de moto com 18 anos, mas era o meu amigão, esse cara. Então, o que ele foi convidado para dar aula no Juventus, aqui em São Paulo. E eu estava em Santos ainda, né? Eu estava terminando as minhas provas, foi início de dezembro, e falou, William, me convidaram, você está afim de dar aula de natação
no Juventus, lá em São Paulo, vai ganhar X e tal. Eu falei, quando começa? Dia 15 de dezembro. Qual é o contrato? 3 meses. Falei, legal, então do dia 15 de dezembro até o dia 15 de março, eu vou ganhar uma grana e vou pagar a faculdade e volto para Santos depois. Legal, né? Bom, aí que acabou acontecendo, Gustavo? Olha que interessante. Eu dava aula das 8 ao meio-dia, das 8 às 9, 9 às 10, de aprendizagem. E o que acontecia? Era numa piscina de recreação, era uma piscina do clube lá de recreação, não era nem piscina pedagógica, tinha uma raia, eu ficava com o pé numa raia, segurando o associado, e eu dava aula no mesmo horário para um senhor de 80 anos, que era o avô, para o pai, periquito, todo mundo na mesma aula. Ou seja, o que eu fazia, Gustavo? Eu enrolava, quer dizer, né? Eu dava Mas, banho. William, uma curiosidade em relação a isso, né? Que você, nesse momento, você tava utilizando, assim, trabalhando o teu conhecimento e em multitarefas, né? Tudo bem que você não sabia muito bem o que estava rolando, mas você foi fazendo, né? Você foi jogado na cova dos leões e você tinha que executar ali. Claro. E isso serviu de alguma coisa para o resto da vida? Por quê? Porque eu não tive muita informação, não por culpa do meu treinador ou do ambiente. Lá na natação que eu fazia, uma natação mecanicista, punha na água. Pô, eu tinha um colega de 18 anos, Gustavo, que dava aula junto comigo, que o treinador dava orientação sexual para nós. Olha, não pode se masturbar, que você vai perder 1 litro de sangue. Na época era isso. Eu chegava no treino, velho. 2 no dia, Gustavão. Puta, eu chegava rastejando, cara. Aquele complexo. Duas eram 4 litros, né? O apelido desse meu amigo, já falecido, infelizmente, Major, que era o apelido dele, o cara dando palestra com criança de 6, 7 anos sobre orientação sexual. Olha, não pode se masturbar e tudo. Pô, para criança de 6, 7 anos, quer dizer, pô, a gente não sabia quase nada, né? Como você falou, de material, esse negócio e tudo mais, né? O garoto já entrava na aula com a prancha, já, né? Porque começava, era o único material que nós tínhamos. Bom, e aí, Juventus, então, foi o primeiro trabalho oficial dando aula de natação, né? Eu dei em Mogi, né? Eu dei lá em Mogi com 17, 18 anos. Mas eu ganhava santinho. O que era o santinho? Era o dinheiro para você comprar hambúrguer e pagar cinema no interior. Só isso, era santinho que a gente ganhava, né? Que nós ganhávamos. Bom, aí o que aconteceu? Quando chegou, o meu trabalho foi tão legal que eu fiz, que eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Sabe quando você pega aquela oportunidade? Pô, fui admitido por Michigan numa universidade americana, eu vou ter que ganhar 4 competições aqui a cada ano, aqui, ganhar essas 4 descenjadas. Foi o meu pensamento, né? Bom, quando chegou lá por volta do dia 25 de janeiro, cara, né? E até foi feriado, né, de São Paulo, mas no dia seguinte, eu fui chamado pelo treinador, que era o Gabino, que dava treino de saltos e treino de natação. Só que o barato dele era saltos, ele quebrava o galho na natação. Como eu almoçava com ele todo dia e via o meu trampo ali, né? E não eram 3, 4 professores no mesmo horário, era um só, velho. Você tinha que produzir, não podia faltar, porque se eu faltasse, já era, né? Não tem aquele negócio, se eu faltar, o Gustavo me cobre, né? E eu viajando todo dia. São Paulo, Mogi, de subúrbio. Na época não era esse trem maravilhoso. Juliana, só pegando um gancho entre essas viagens de idas e vindas, porque a turma acha que a vida é fácil e a jornada de um campeão, que você aqui é o nosso campeão sendo entrevistado, fala um pouco desse sacrifício, porque você acorda de manhã, tem que ir para um lugar, volta para outro. Muitos dos profissionais hoje de natação, eles se relacionam com isso, né? Porque a vida não é fácil de quem está começando. E você está dando o exemplo específico do seu começo, de como você se dedicou para iniciar nessa carreira, né? Fala um pouco disso, desse momento da sua entrega. O que aconteceu, né, Gustavo? Eu tinha que aparecer. De alguma forma, eu tinha que aparecer no cenário, né? Então, o que eu fazia? Eu saía eu ia dormir mais ou menos 1h30, porque eu chegava do meu trabalho umas 10h30, aí jantava, dormia, porque o meu pai ele chegava de São Paulo também de trem, que ele dava aula no Colégio Marina Sintra, ali na Avenida da Consolação. Terça e quinta ele dava aula à noite. E eu acordava, tipo
meia-noite e meia, 15 para 1, para ir até a estação de trem para acompanhá-lo, entendeu? Não que era perigoso, mas era o momento que eu tinha para conversar com ele, para trocar ideias. Pô, meu pai era um puta de um professor maravilhoso, um sábio. Então, era o único momento que eu tinha para conversar, né? Bom, e aí o que acontecia? Eu acordava às 4h30 da manhã, pegava um trem às 5, chegava na praça, na Roosevelt, ali onde chegavam os trens de Mogi, né? Como ainda chega. Aí pegava um ônibus, eu lembro até hoje, Parque São Lucas, que subia a Paz de Barro, chegava lá no Juventus, né? Bom, e a volta, eu terminava de dar aula às 6 horas da tarde, até tomar banho, pô, chegava em casa, eram umas 10 horas ali, mas aí eu fiz muita amizade no trem, porque a gente jogava baralho no trem, né? O pessoal colocava uma mochilinha e ficava... Era tudo amigo, né? E alimentação, descanso, onde é que estava incluída nisso aí? Primeiros 3 meses aqui em São Paulo, que eu comecei a morar, eu fiquei com gastrite e tal, porque, pô, comida maravilhosa em casa e tudo mais, mas tudo bem. Aí o que aconteceu? No dia 26, o Gabino me chama e falou: vou parar de dar treino de natação. Você não quer assumir meu lugar? Falei, opa. Falei, puta, tudo bem, mas Gabino, eu nunca dei treino, né? Mas ele falou: não, você aprende e tal, porque você está fazendo um trabalho maravilhoso aí. Então, no dia 5 de fevereiro, né, de 1972, eu assinei meu primeiro contrato como treinador no Juventus. E quando eu entrei pela primeira vez para dar o treino, eu tive um sonho, Gustavo. Esse sonho era: um dia eu serei treinador da seleção brasileira. 5 anos depois, eu era, em 1977, o treinador da seleção brasileira infantil, no Sul-Americano de Lima, no Peru, e quem foi calouro como eu foi o Ricardo Prado. Então, sonho, pessoal, são metas, né? Então, eu só posso me tornar motivado, como meu pai falou lá, meu motivado se eu tiver meta. Se eu não tiver meta, quer dizer, não adianta eu não sonhar, quer dizer, não adianta, né? E aí, o que aconteceu, Gustavo, resumidamente, aí, antes da tua próxima colocação, eu fiquei no Juventus durante 2 anos. E eu recebi, junto com o professor Valdemar, que era o meu assistente, um grupo de 25 nadadores. Tá? E desses 25 nadadores, tinham 2 federados. E quando eu saí de lá 2 anos depois, tinham 100 nadadores e 100 nadadores federados. Em 2 anos, já tínhamos 3 treinadores lá. Entendeu? Muito legal. Aí eu recebi um convite do Pinheiros para dar treino lá. E aí foi um aborto, Gustavo. Puta, para eu decidir sair do Juventus, cara, e para ir para o Pinheiros, foi um parto, cara. Mas por quê? O Pinheiro já era um clube renomado? Não, foi o parto, né? Quer dizer, eu adorava a minha equipe, como sempre adorei minhas equipes, e foi duro decidir. Não foi tão fácil assim decidir, né? E aí 2 nadadores vieram comigo na época e tal. E nessa época, né, para finalizar a época do Juventus, eu saía com um carro do diretor, com 8 nadadores dentro do meu carro, mais 2 pais ou mães que me ajudavam. Nós saímos da Moca até Perdizes, até lá o DF da Água Branca, para treinar 2 vezes por semana. E sem água aquecida, só com esses 2 treinos, eu consegui aí, na época, tinha contagem de ser 3º lugar no campeonato estadual de petis, né? Então, eu já tinha ali dentro de mim uma grande competitividade, né, Gustavo? Não, muito legal que você vai conversando, você vai fazendo as suas colocações, é uma história legal, e a turma que está assistindo, muitos professores que estão assistindo, olhando para essa jornada e vendo esse circuito aí que você fez, ou a sua jornada em si, do tanto que você teve que se dedicar. Aprendendo em alguns momentos que não tinha muito aprendizado para ser oferecido, mas você ia meio que a forceps aprendendo as coisas, né? Era jogada na cova dos leões, juntando ali um prato, um outro. E acho que essa questão da determinação, da persistência em relação ao sonho, à sua busca. E acho que você tinha um plano, né, William? Você falou desse plano que era chegar a treinar a seleção brasileira. E você conseguiu isso ali, levando a equipe. Legal que você falou, sabe por quê? Porque eu não tive a oportunidade de ser um grande campeão como nadador, mas eu era um cara muito observador. Sim. Eu, durante 1970, Gustavo, inteiro,
além de dar aula de natação, além de fazer o tiro de guerra no interior, que era o exército de tiro de guerra, e além eu treinava também. Eu treinava 2 períodos. E durante o ano inteiro, Gustavo, eu não perdi um treino, cara. Um treino. Eu perdi um treino. Como eu nadava em água fria, eu tinha um sistema imunológico maravilhoso, maravilhoso. Me alimentava bem, e eu acho que eu tive, nos meus 69 anos, 3 vezes febre só na minha vida. Isso graças à natação. Não que a pessoa deva nadar em água fria, porque o contraste é muito legal. Você sai do calor de uma piscina e depois se agasalha, aquela transição de vestiário, isso aí dá uma imunidade para a pessoa impressionante, né? Eu pensei que estava frio só, tio William, que eu ficava congelado. Eu treinava lá nos Estados Unidos, eu ficava louco. Foi 10 dias sem tomar banho, cara. Porque no clube tinha chuveiro frio, não tinha chuveiro. Não, peraí, tio William. Ó, turma que está assistindo, não faça isso em casa. Pode tomar banho, fique à vontade. Nem tudo que está falando aqui é para fazer, né, tio William? Aí o que acontecia? Sabe aquele papo, em casa eu tomo banho? Cara, eu tinha um cabelo aqui, cara. Eu era revoltado, não sei porquê. Eu imitava Beatles e Rolling Stones e era vocalista de uma banda de rock na época ali e cantava Beatles, Rolling Stones e tudo mais, né? E até eu brinco com meus alunos, né? Na piscina eu falo, knock, 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 and the heavens door, né? mais para você aí, né? Bom, aí o que acabou acontecendo, Gustavo? Eu tinha 2 livros na época, né? Então, nos anos 60, publicado pelos Estados Unidos em inglês, em 1964, se não me engano, As Ciências da Natação, com grande Kauffman, né? E uns 4 anos depois, um grande treinador australiano chamado Form Scaline, ele escreveu um livro sobre periodização. E, na época, tinha uma grande periodização que era anual, cara. Era o que eu fazia na época. Eu treinava para uma grande competição, tá? No final do ano. E o Forbes Scaline, e não tinha chegado ainda para o meu treinador, chegou aqui no Brasil depois dos anos 70, ele preconizava já períodos de 2 picos, né? 2 tops durante o ano, que seria o período de inverno, o período de verão, né? Só que ele foi descobrir isso depois. E ele fez um estágio nos Estados Unidos, no Alabama, e ele ficou lá durante umas 3, 4 semanas. Isso que eu vou falar não é crítica, não, viu, Gustavo? Mas era o que ocorria. Ele pegou um treinamento do nadador chamado Alfredo Botelho Machado, que era carioca, que treinava lá, o apelido dele era Fadola, e ele pegou todos os treinos. E eu treinando todo dia. E o pessoal faltava no dia, vinha no outro. Aí, depois de 2 meses, eu questionei, né? Como jovem, falei, pô, Fernando, os treinos aí estão sempre iguais, ou tá maluquice. Eu estava fazendo 18 quilômetros por dia, cara, 9 de manhã, 9 à noite, e água fria, cara, né? E aí ele falou, não, os treinos estão aqui. Pô, eram os mesmos treinos dos americanos, e a estrutura americana na época já era bem diferente da nossa. Sem alimentação, sem nada. Em meia hora de treino, Gustavo, já tinha vontade de comer doce, né? Que é a depressão do glicogênio. E eu fiz todos os treinos. E aí ele falou, não, eu mudei. Aí quando eu olhei, ele mudava, né? Quarta-feira, para ele era Wednesday, né? Era a única coisa que ele mudava. Então, Monday era segunda e tal. E eu fiz durante um ano. E quando eu cheguei ali, faltando 3 semanas para o Troféu Brasil, o nadador que talvez eu fizesse 2 pontos ali na equipe, eu cheguei, cara, com a curva, né, de fadiga em dobro, né? Cheguei e falei, cara, eu vou parar de nadar 3 semanas antes. E aí meu treinador olhou para mim e falou, então para. Pô. Né? Então, uma das coisas que eu aprendi, cara, vai até o fim. Qual é a leitura? Não, parei. Falei, porra, ele deixou, claro, foda-se, entendeu? Então, eu não estou aqui tecendo críticas, né? Mas era a visão da época. Ou o cara era um bom nadador ali ou não era. Só que ele esqueceu de várias coisas, que eu era o líder do time, era uma série de coisas, mas tudo bem, isso ficou passado. Aí eu fiz 10 anos no Pinheiros. Pô, e esses 10 anos no Pinheiros, eu percebi o seguinte, uma época de 8 anos, que a estrutura de treino não era muito legal, que eu tinha uma piscina de 50 esquecida
e uma piscina de 25 semi-esquecida, né? Às vezes tava, mas quebrou o galho legal, né? Então, maravilha. Quando eu fui para o Pinheiros, cara, primeira atitude que eu tive, Gustavo, na boa, eu era técnico eu era professor de aperfeiçoamento, técnico de mirim, petis infantil. Aí cheguei lá, a ideia era de mirim, 3 nadadores em cada raia, não me toca. Tá? Nossa, cheguei a nadar com 15 numa raia. Mesmo pensamento de alto nível, para garotos de mirim. Aí o que acabou acontecendo? Pô, eu dando aula de aperfeiçoamento, peguei dois garotos, Ana Keila Anchieta e Luiz Francisco Teixeira de Carvalho. Nadador de peito, fazia 1,29 de 100 de peito quando ele começou a treinar comigo. Era do aperfeiçoamento. Terminou a temporada campeão sul-americano com 1 minuto 16 segundos e pouco. Porque meu treino foi importante, não só o treino, mas ele alcançou a puberdade nessa época e deu aquele estirão. Teve uma evolução muito grande. Não foi a Ana Keila, foi a Gladys. A Ana Keila era menor que nadava comigo. Eu subi a Gladys e ela fazia ali 1,20, 22 sem livre no início da temporada, terminou com 1 minuto e 4, campeã sul-americana de 4 por 100 livre, num sul-americano de Arica, no Chile. Eu não fui o treinador, mas eu fui para lá para aprender, para assistir. Ô, tio William, você está contando as suas experiências aí no Pinheiros e a sua jornada, e logo depois que você saiu do Pinheiros, você foi pro Paulistano, treinou o Vasco, você teve vários clubes que você circulou, né, depois daqueles 10 anos ali no Pinheiros. E quando você colocou do seu sonho de ser treinador da seleção brasileira, você tem os 2 Jogos Pan-Americanos que você participou como treinador, tanto em 91 quanto 99, que foram muito importantes, não só para você profissionalmente, mas para quem você serviu e para quem você ofereceu o seu trabalho, né? Os atletas, a nação, o país, aquela coisa toda. Isso é muito legal, você fazer, você olhar para trás, e a hora que você foi lá no PAN, em 91, 99, aquela experiência que você teve. Eu tenho 2 perguntas, né? Primeiro, o que você tirou de ensinamento, né, dessa experiência? E segundo, teve um pouco essa questão de, tudo isso que eu passei lá atrás, todo esse sofrimento, toda essa dedicação, sofrimento é uma palavra meio ruim, né? Mas toda essa entrega que eu fiz e essa dedicação fez valer a pena no momento que você está lá junto com a seleção e tudo mais? Como é que você vê isso? Com certeza ajudou. Uma atleta que eu tive, a Adriana Silva, que nadou comigo no Pinheiros e depois no Paulistano e no Vasco, ela me falou uma coisa muito legal há uns 15 anos atrás. Falou que era um treinador fora do tempo. Então, treinador fora do tempo. Então, de 77, minha primeira seleção como treinadora, de 75, a Arica não conta, porque eu fui mais como convidado, mas oficialmente, até 1984, eu fui muito mais treinador da seleção brasileira, Gustavo, de sul-americanos, tá? E eu tinha ido a uma Copa Latina só, né? De sul-americano. Eu nunca fui treinador principal. E quando eu era treinador assistente, eu falava, nossa, está faltando isso, está faltando aquilo. E às vezes eu conversava com os treinadores e eles não conseguiam entender, porque quando eu terminei a Faculdade de Educação Física, eu não estou aqui criticando a faculdade, mas na época a Faculdade de Educação Física, a USP, qualquer faculdade no Brasil inteiro, no mundo mesmo, era muito mecanicista. E eu falei, eu não quero isso para mim. Aí eu fui fazer psicologia e fiz 5 anos de psicologia, me formei na Metodista. E aí a minha cabeça pirou, cara. Só que essa piração toda, eu podia fazer até o retângulo da minha piscina, do Pinheiros, ou do Paulistano, de outros clubes. Mas eu não podia fazer na seleção brasileira, porque não que os treinadores não davam papo, mas a ideia deles era uma, minha era totalmente outra. E aí, o que aconteceu? Em 1989, você estava nessa seleção. Tá? Não, acho que não estava. Você estava... essa foi... Acho que foi na Copa Latina da Expo 97 ou 98 de Lisboa. Isso. Mas teve um sul-americano, em 1988 ou 89, se não me engano, o adulto... em 89, sul-americano vou lembrar aqui, no Uruguai, de Maldonado,
onde, pela primeira vez, como treinador, era uma equipe juvenil e juniores, infanto até juniores, que eu fiz a primeira dinâmica de grupo com eles, porque os treinadores já aceitavam porque eu era mais velho, entendeu? Aí fiz uma dinâmica, trabalhando e tal, não sei o quê, e o pessoal nadando bem pra caramba, tá? Nadou muito bem. Em 89, nós fomos para o México. Não sei se você está lembrado naquela viagem maluca, né? E foi Daquela no viagem... Copa Latina, não foi? Ali é Copa Latina, foi a tua primeira. Aí a gente começou a fazer algumas coisas. E em 91, no Pan-Americano, era o Dalteli Guimarães, que era o chefe de equipe. Eu tinha muito relacionamento com ele. Só que quando nós estávamos em Ipatinga fazendo aqueles treinos em conjunto, e você estava nos Estados Unidos, o Cassiano lembra muito bem dessa época também, e ele ficou muito mal à noite. Aí eu chamei médico e tudo mais, ele foi para o Rio, e eu fui alçado como treinador-chefe de 91. E o Reinaldo foi meu assistente. O Reinaldo, mesma idade, bate-papo e tudo mais. Reinaldo, eu tenho umas loucuras aqui para fazer com a galera, e já estamos fazendo. Então, a gente fez teatro, fez dinâmica de grupo, uma coisa... 99 também, né? Isso, mas que estourou em 91. Não sei se você lembra, na Vila Pan-Americana, tinha um cartaz que a gente colocava, olha, pessoal, nós vamos bem, nós vamos aqui, não sei o quê. Lembro. E nós fizemos uma estratégia legal no último dia de treino na piscina, que foi o único dia que nós treinamos lá, que eu combinei com o Reinaldo. Reinaldo, o começo do treino é meu e o final é meu. Mesmo que os nadadores terminassem o treino ali, deixa comigo. Então, tinha alguns que estavam fazendo virada, saída, não sei o que, beleza. Por que eu fiz isso, Gustavo? Foi um insight que eu tive, porque eu, dentro do treinamento, as duas equipes grandes não treinam no mesmo período. Então, a nossa tinha 25 nadadores, americanos, acho que com uns 34. Então, quando eu pedi para vocês nadarem 300 metros, terminou, Gustavo chegou na frente nos 300 de aquecimento. 10, 9, 8, chegou em 1, Brasil, Cuba! E você lembra que estava lotado aquela piscina no treino. Todo mundo aplaudindo. Eu falei, olha, estou arrepiado agora, Gustavão. Também. Deixa comigo, Reinaldão. Aí eu vi os ônibus dos americanos chegando, estavam chegando e entrando na piscina. E nós gritando ali, né? Ô, Brasil, Cuba! E os americanos olhando e o público aplaudindo. O que eu quis ali, Gustavo? Para que vocês, principalmente as meninas que estavam lá, a Fabiola, dentre elas, olhassem para os americanos falando, né? What sport is that? Né? O que está acontecendo? Quebrou, cara, quebrou a parte psicológica. Porque americano, você treina lá, é foda, cara. Não, muito é foda. Eles chegam com tudo, eles chegam arrepiando. E em 99, então, você fez parte daquela porra, aquele revezamento que você pegou atrás, virou junto e você ganhou, cara. Né? O primeiro revezamento que os americanos perderam. Primeiro, em 48 anos, desde Mar del Plata, nos anos 50 até lá. Cara, aí esse hino a capela, cantando lá em 2013, aí na Copa América aqui, cara, foi em 99. Vocês ali e a galera cantando para todo mundo. Então, eu concordo plenamente. legal. O que acontece, às vezes, em palestras de autoajuda, palestra desses grandes palestrantes, é o seguinte, pessoal, não é sorte, cara. Não é sorte, é aproveitar o momento. Então, eu aproveitei, galera. Aproveitei, Gustavo. Aproveitei a chance que me deram no Modiano, a chance que me deram lá para dar aula para as senhoras, a chance do Juventus, né? Pinheiros, depois, como você falou, Pinheiros, depois Vasco da Gama com uma equipe de aluguel, depois Paulistana com uma equipe maravilhosa, aí depois só tentando montar time, como o americano faz. Aí, sabe o que foi duro para mim, Gustavo? Eu ser técnico da seleção brasileira, ser técnico de vários nadadores de ponta, querer pagar um aluguel para uma piscina pública e ser negado isso, cara. Isso foi a maior Olímpico, como brasileiro, cara. E chegarem para mim, Gustavo, na secretaria e falar assim, está lotada a piscina do Ibirapuera. E eu chegar no dia seguinte, no mesmo horário que eu queria, tinham 3 nadando numa piscina de 50, com 10 raias, 3 nadando. Então, na planilha é uma coisa, na prática é outra. Né? Uma coisa louca. É o que eu senti. Né? E se eu puder que dar um recado aqui, Gustavão,
é o seguinte, pessoal, se preparem para o momento, cara. Eu fazia corrida em volta da piscina porque eu sabia que o aeróbico ia melhorar. Eu sou de uma época, pessoal, que o anaeróbico era bloquear a respiração, era nadar bloqueando. Quanto mais bloquear, melhor. Eu sou dessa época, cara. Eu só vinha saber que Destrozol, né? Do Destrozol. Treinador, Gustavo, que lactato se tirava através de uma punção aqui, tirava células para colocar com reagente. Olha a dor que os nadadores eles sentiam, né? Pô, hoje a gente tem aí, não preciso colher lactato. Se eu tirar 5 minutos, se eu tirar através do Excel um cálculo da curva de uma reta, pego 50, 100, 200. Cara, tem tudo para fazer. Tudo, Gustavão, tudo, tudo. E o que me lamento mais hoje, Gustavo, sabe o que é? É que o treinador é que tem que determinar o grupo multiprofissional. Então, o nadador, o clube tem que escolher um puta de um treinador. Pague esse treinador e ponha ele para produzir, porque ele vai escolher o grupo multiprofissional. Desculpa se agora eu dei uma... Não, mas você fez várias coisas durante esses últimos minutos aqui, porque você deu a definição de tesão, inclusive, né? Como é ter tesão em relação às entregas. Mas é muito bom te escutar, é muito bom ver o seu nível de energia. E para a turma que assiste, isso é empolgante. É muito empolgante a gente ver a energia de uma pessoa. E aí as relações com qualquer outro trabalho, qualquer outra empresa, qualquer outro desafio que a gente tem, é exatamente a mesma coisa. A oportunidade, ela bate na porta, mas não gira a maçaneta, né? Aí você tem que ir atrás. Cadê as oportunidades? Onde estão? E a gente está indo para os finalmente aqui, William, e eu separei. Gustavo, você falou que eu ia falar 3 horas da minha vida aqui, cara. Porra. Não, eu falei que era 45 minutos, a gente já passou 3 aqui. Mas eu separei algumas coisas aqui para pegar um pouquinho da sua mente. Só que agora vai ter que ser muito objetivo mesmo. Então, você tem a opção. São 1, 2, 3, 4, tem uns 10 itens. Não precisa ser esse ping-pong. Ping-pong é legal, porque aí você vê uma palavra na sua mente, mas pode ser uma frase, tá? Mas eu queria que fosse algo que fosse marcante, que tenha uma representatividade para você e que pode dar uma ajuda para os profissionais, pode dar uma ajuda para os empreendedores, pode dar uma ajuda para quem está do outro lado assistindo aí. Mas eu tenho que mudar o layout ou posso continuar no mesmo layout? Isso aqui quando era treinador. Muda o background aí. Eu queria que você... Então, vai lá. É tipo um ping-pong, assim, mas você pode contextualizar com uma frase, tá? Mas bem objetivo para manter o foco do impacto que você acha que tem que ser aquela mensagem. Então, vamos lá. O que é conhecimento para você? Conhecimento é ter a mente aberta. A partir do momento que você tem a mente aberta, você pode viajar na maionese para onde você quiser. Não feche a mente, não fale em primeira instância, isso não vai dar certo. Isso aí não. Então, para mim, conhecimento é ter a mente aberta. Legal, muito bom. E dentro do que você contou aí da sua jornada, do seu caminho, qual foi talvez o maior desafio que você teve que superar? O maior desafio que eu tive que superar foi no Corinthians. 48 horas antes de viajar, o clube desistiu de toda a programação que eu tinha feito há 10 meses antes. E aí eu passei 5 horas e meia conversando tete a tete com o presidente do clube. Aliás, tete a tete não, eu esperei 4 horas para conversar com ele e fomos para esse campeonato e fomos campeões brasileiros de sênior, em São Luís do Maranhão e campeão brasileiro por 1 ponto no juvenil. E eu dividi minha equipe em 4 idas. Teve nadador chegando do aeroporto, tirando, fazendo a eliminatória direto e assim por diante. Eu ganhei a prova no último revezamento em 5º lugar. E se nós ganhássemos em 5º, nós pegávamos ali primeiro lugar no juvenil com 1 ponto. Isso foi o maior... Cara, legal. 48 horas de uma puta de uma loucura, sabendo se vai ou não vai, o que é isso. Muito bom. O que fazer? Qual é a dica do tio William para um professor motivar o seu aluno? Primeiro, ele tem que ser motivado. Você tem que gostar do que você faz. Então, para você gostar do que você faz, você tem que praticar. Eu não sei nadar tão bem. Pratica. Eu não dava aula de hidroginástica. Eu tive que praticar
para dar aula. Então, pratique. Um bom profissional da área de educação física, ele tem que praticar, porque sem praticar, não adianta que você não vai conseguir aí ser um ótimo professor e não vai motivar o seu aluno. Principal atitude de um campeão, de um professor campeão? A principal atitude é você não arregar no momento mais importante, no momento em que o nadador precisar de você, tipo, vou parar de nadar, ou tipo, não estou confiante em mim. É você não arregar, porque o treinador ou o profissional de educação física tem que ser um líder positivo. Líder positivo é aquele que não arrega, aquele que vai até o final. E outra, Gustavo, e que não mente para o seu atleta. Eu odiava mentir, você não foi bem na prova porque eu errei nisso aqui contigo, você errou, aconteceu alguma coisa. Legal. Muito bom. Um treinador que você admira, todos os tempos? De todos os tempos, Roberto de Carvalho Pavel, um treinador brasileiro e que, para mim, foi muito mal aproveitado, cara que foi a N Olimpíadas, porque no Brasil, Gustavo, o Brasil é um país sem memória. O Brasil, ele pega esse treinador e acha que não sabe mais nada, né? Hoje, eu devo saber, acho que uns 60% mais do que quando eu era treinador e quando eu parei. Então, uma grande referência que corrigiu a minha técnica quando eu tinha 16 anos de idade, que eu não sabia nem como nadar tão bem o peito. Então, eu aprendi a nadar como o Fiolo da época. Pô, isso foi maravilhoso, cara. Engraçado que a gente fala aí, você falou de um treinador, e tem uma mesma linha aqui que seria um mentor. Estaria na mesma linha? Ele foi um mentor também? Ou você tem uma outra pessoa que seria um mentor para você, que foi um mentor na sua vida? Eu acho que ele foi um grande incentivador. Agora, mentor, eu não colocaria um só, não. Eu colocaria vários treinadores que eu trabalhei durante a seleção brasileira. Um deles, um cara muito... ele tinha uma parte muito subjetiva e outra científica, mas um cara que era um puta de um ser humano, que era o Dalteli Guimarães, que é um cara que, sabe, eu vivi os últimos momentos dele ali, realmente seria um mentor assim, tipo, eu vou copiar esse cara, eu vou fazer igual, né? Infelizmente, como treinador, eu peguei muito pouco a era do Pavel, né? Mas muito mais como professor e assim por diante. Beleza. Tem mais 3 aqui para você. Melhor prova olímpica de todos os tempos para o tio William? A melhor prova olímpica que eu assisti de todos os tempos, cara. Aberto. Uma saia justa, legal pra caramba, mas eu acho que foi a tua prova em Barcelona, em 1992, Nossa. por tudo que aconteceu ali, por aquela loucura. E eu lembro que eu estava na minha academia e eu agradeço você, Gustavo, por essa medalha de prata, né? Porque desde 84 eu não havia aberto minha academia ainda, mas eu abri em 88, e que depois que você pegou essa medalha, eu aumentei o meu rendimento durante os 3 meses, 30% mais, né? Mas foi uma prova muito legal, cara, porque eu vi, você vê, você ao lado do Popov, ao lado principalmente ali do Matt Biondi, cara, que era o deus da época, e de repente um cara meio magrela, que naquela época você não era assim, né? Tá explicado porque ele contratou, então, para dar uma palestra depois lá, né? Pô, ganhou R$1.000, cara. R$1.000 na época, cara. Não, R$1.000 que era $1.000, né? Porque era igual, era 1 para 1. Isso aí, 1 para 1. Mas sabe por quê, Gustavo? Porque eu assisti essa prova na Band, no estúdio da Band, que eu fui comentarista da Band, e que eu acordava às 2h da manhã, horário local, para comprar jornais nas bancas, quando abriam, que eu combinava lá, e colocava na mesa. Eu sabia mais coisas que o Álvaro José, que estava lá, entendeu? E eu gritando sozinho, eu levantei gritando, né? Pô, segundo, puta medalha de prata. Quando você bateu a mão, foi visível, cara, né? E eu gritando ali no ar, né? Pô, isso aqui e tal. Até o Alvinho comentou, não, vamos esperar o resultado. Aí, quando falou aquele deu o primeiro, que não deu o resultado, assim por diante. Então, aquela prova me emocionou muito e foi o início de uma era maravilhosa, porque foi o início de uma era não só de um nadador, né? Ou não só de 4 de revezamento, mas, de repente, foi uma era ali onde apareceram 2, né? Você e o Xuxa ali na batalha e tal. Então, muito legal.
exatamente. Mais duas para encerrar aqui. Um momento. Qual que é aquele momento? Seu momento. Um momento. O meu momento? Cara, o meu momento foi no nascimento aí da minha primeira filha. Esse foi top, cara. Eu tremia que nem vara verde, cara, né? Mas foi o grande momento. Que legal. Para encerrar aqui. E ter filhos, né? E um sonho? Você é um sonhador, né? Você está sempre com a cabeça em movimento aí. Qual seria o sonho do filho? Um sonho que eu tenho é de ter uma... São dois, né? Na verdade, eu vou dividir em dois. Em termos de metodologia da natação, de fazer com que nós, professores brasileiros, e inclusive da metodologia Gustavo Borges, que a gente mostre para o mundo, tá, em termos científicos, que nós temos a melhor fundamentação da natação formativa do mundo. Esse é o primeiro sonho. E o segundo sonho, que é uma Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, entenda que uma seleção olímpica tem que ter chefe de equipe, head coach. Os americanos, 2 semanas antes da Olimpíada de 2016, já tinham head coach aí, feminino e masculino, e não importa se esse head coach ele é treinador atual dos melhores nadadores, ele precisa ser um CEO, ele precisa ser um gerente. Se nós tivéssemos um head coach no período olímpico de 2012 a 2016, o Cielo não estaria fora da Olimpíada de 2016 e aquela medalha do Anthony Erwin seria desse grande nadador, que é o Cielo. Então, faltou para ele um head coach. E, Gustavo, eu venho falando isso há mais de 30 anos, tá? E são os meus dois sonhos. O dia que eu estiver bem velhinho e ver ali... Né? Já pensou? Vou ligar Maravilha. Lá para Tio William, obrigado demais de tudo aquilo que você falou aqui, muito inspirador. E eu anotei 4 coisas aqui que são tudo você que falou, né? Só para dar de volta aqui para a turma, para fazer nossos encerramentos e para a gente terminar nossa transmissão. Primeiro, palavras de tio William, motive seus alunos. Segundo, estude. Falou muito de conhecimento. Terceiro, não arregue. E quarto, não minta. Cara, se pegar esses 4 aqui, estudar bastante, motivou os alunos, não arregou, né? E não arregar serve para tudo. Dê uma boa aula, não arregue. Vá para cima, não arregue. Confie na tua turma, não arregue. O não arregue, ele abre um leque gigantesco. E não mentir, cara. Seja honesto com você mesmo. Você falou no sentido de relação, mas não minta para você mesmo. Não minta para outra pessoa. Faça o bem, foco e encare seus desafios aí e construa uma carreira fantástica como você construiu, tio William. Muito obrigado. Posso lançar mais um, só para finalizar rapidinho? Só um complemento aí. Só um complemento. Pessoal, não esqueçam. Pode ser que fisiologicamente e tecnicamente, Gustavo, o esporte ele seja individual. Então, seja um profissional trocando informações. Troque informações. Não acreditem nesse papo de que não, eu não vou ensinar o meu segredo. Quem tem segredo não sabe e tem medo de... Então, conviva, né? Converse mais com seus colegas, isso é muito importante. Inclusive, segredo é uma coisa que a gente não tem. A turma que os professores podem entrar nos nossos canais, um monte de lives, um monte de webinar, um monte de aulas, o Quarteto Fantástico que está aí já fazendo o nome por si só, o pau. Então, vocês são demais. Tio William, obrigado aí pela história. Obrigado. Valeu. E vamos em frente. Um abraço. Que ai! Valeu. Um abraço. Dona Tereza, um grande abraço aí. Valeu. Aí, garoto. Fala isso.